Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, diretamente do estádio do Morumbi, logo depois da vitória do São Paulo sobre o Goiás por 2-0, gols marcados por Jonathan Calleri e Luciano. Na verdade, o Luciano fez o primeiro gol e depois o Jonathan Calleri fez o segundo. Vitória que basicamente encaminha aí o São Paulo, a classificação do São Paulo para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tem o segundo confronto que acontece na próxima quinta-feira, lá na Serrinha. Mas o São Paulo, na minha opinião, fez a obrigação, né? O São Paulo fez a obrigação de pelo menos vencer o confronto por 2-0. E aí vamos trazer diversas informações, inclusive também de mercado. Teve muita coisa que aconteceu, então a gente vai explicar algumas questões importantes aí do mercado do São Paulo. Mas é importante também trazer que o São Paulo, antes da gente falar de mercado, que o São Paulo, o próximo compromisso acontece no próximo sábado, né, às 9h30, isso, 9h30. Você já se acostumou, né, com as Olimpíadas aí, o grande horário do domingo das 4 horas da tarde virou o horário das 9h30. O São Paulo vai receber aqui mesmo, no estádio do Morumbi, o Flamengo por mais uma rodada do Brasileirão. Na próxima vez eu devo vir de touca, devo vir de luva, porque realmente hoje fez um frio absurdo aqui no estádio do Morumbi. Mas bom, vamos passar os nossos assuntos, vamos trazer todas as informações que a gente tem que trazer, porque é por isso, inclusive, que você está aqui entre nós. Começando por Rames Rodrigues. Rames Rodrigues não deve ser mais jogador de São Paulo. Alex, deve? Porque até a gravação deste vídeo ele ainda não assinou essa renovação contratual. O que acontece, ele assinou meio que um termo de compromisso, que seria basicamente um pré-contrato. Quando o jogador vai assinar com um novo clube, ele assina esse termo de compromisso. Basicamente é isso. E nesse termo de compromisso não quer dizer, obviamente, ainda que há essa rescisão de contrato, mas é uma questão de tempo. Nesta quarta-feira, inclusive, ele deve fazer a assinatura. É o tempo da documentação chegar até onde o Rames Rodrigues está, chegar bonitinho, porque o Rames Rodrigues não vai ao CT da Barra Funda fazer essa assinatura contratual. Ele não vai voltar mais para o Brasil. Foi o pedido do Rames Rodrigues essa negociação. O São Paulo sempre esteve numa situação em eu vou esperar chegar propostas para aí sim liberar, porque o São Paulo sabia que tinha alguns débitos para resolver com o Rames Rodrigues. Porém, o São Paulo foi irredutível nessa situação, então por isso as partes conseguiram chegar ao acordo, por isso que se arrastou. O Rames queria receber os valores que tinha e o São Paulo não queria pagar, porque entende que já que pediu, já que foi uma decisão do Rames Rodrigues em fazer essa rescisão de contrato, ele tinha que pelo menos abrir mão de alguns valores, e foi o que aconteceu, tá? O Rames Rodrigues, eu vou trazer até um exemplo para você. Sabe quando você está trabalhando na sua empresa, lá em CLT, e aí dependendo do dia que você é demitido ou você pede demissão, você recebe até tal dia, né? E depois ali você acaba não recebendo o mês completo e tudo. Então aí o São Paulo entrou em acordo que vai pagar, o último mês que o São Paulo vai pagar o Rames Rodrigues será vigente a junho. Então a gente já está dia 30 de julho. Então esse mês de julho não será pago pelo São Paulo. O São Paulo vai arcar realmente somente com todos os pagamentos, todos os vencimentos que tem que fazer até o dia 30 de junho. Então, o Rames Rodrigues, entre aspas, deixou de ser jogador de São Paulo no dia 30 de junho. O São Paulo vai fazer essa quitação e aí vai encerrar todas essas pendências com o Rames. O Rames abriu mão, assim, de quase a totalidade dos vencimentos que ele tinha que receber. Ele vai receber ali uma quantia agora rápida do São Paulo, e a grande parte daquelas luvas que ele tinha que receber, ele abriu mão, ele cedeu, na verdade, né? Não é uma questão que ele foi bonzinho e abriu mão, foi uma questão em que ele cedeu, né? Ele viu que não iria ser liberado se não também arcasse, né, com as suas consequências, que também tomasse decisões importantes. Então ele acabou cedendo a essa questão. O São Paulo calcula algo próximo a 20 milhões de reais de economia, contando não só esses valores que o São Paulo tinha em débito com o jogador, mas também contando o que ele tinha que receber até o final do contrato de junho de 2025. Então o São Paulo tem uma grande economia aí com o Rames Rodrigues. Todos ali no clube entendem que foi uma boa negociação, foi uma boa sacada, foi uma boa resolução para tudo que conspirou nessa situação de Rames Rodrigues, tá? Então, Rames Rodrigues, nesta quarta-feira, ele já deve assinar essa rescisão e não será mais jogador de São Paulo. E, enfim, encerramos mais uma novela no São Paulo, a novela Rames
Rodrigues, tá? E aí uma outra informação interessante, que foi o André Plihal, inclusive, que ele trouxe em primeira mão, e ali rapidamente a gente conseguiu uma confirmação assim, que ainda não foi apurada, porque foi bem rápido, mas foi uma confirmação, né? É isso mesmo, é por aí. O Luiz Gustavo, ele chegou ao São Paulo projetando que ele iria jogar somente este ano com a camisa do São Paulo, e depois ele iria se aposentar, curtir a família. Ele já está com 37 anos, já é um jogador mais experiente, convívio, já passou por muita coisa no futebol. Então ele entendia que depois dessa trajetória, depois desse retorno, né, dessa volta para casa, né, do futebol brasileiro, ele voltar a jogar no Brasil, jogar profissionalmente na Série A, jogar uma Copa Libertadores. Então ele entendia que era um grande finale para uma carreira que na visão dele é muito bem sucedida, muito respeitosa. Porém, com essas boas atuações, nessa semana a diretoria do São Paulo sinalizou para ele e para o seu staff de que gostariam de fazer uma renovação de contrato, já gostariam de fazer essa renovação agora, né? Esse contrato que ele tem hoje é até dezembro deste ano, já queriam renovar para até dezembro de 2025. E é uma prática comum do Casares nessa gestão. Ele sempre, em algumas situações, ele prioriza, ele dá preferência por fazer uma renovação, dar um voto de confiança antes do fim do contrato, para mostrar para o atleta ou para o técnico em questão de que realmente conta com ele, de que não é algo às peças, né? Óbvio que tem as suas exceções, como aconteceu no caso aí dos jovens jogadores que foram para o Southampton, mas nesse caso já houve esse interesse, essa sinalização. Em um primeiro momento, o São Paulo gostaria de manter os vencimentos, mantém-se tudo do jeito que está, uma situação inclusive parecida com o Rafinha, né? O Rafinha na temporada passada, quando também o Rafinha renovou. O São Paulo quer manter tudo, só quer realmente fazer essa extensão de contrato. Ao invés dele se aposentar ou encerrar o seu contrato com o São Paulo em dezembro deste ano, ele renovaria e ficaria até dezembro de 2025. Ele tinha como certa essa sua aposentadoria, só que pelo fato de ele estar atuando bem, não só bem em termos técnicos, mas também bem fisicamente, ele se sente confortável dentro de campo, ele ainda sente que pode render mais um ano. Então aí o São Paulo entende e está muito otimista por uma renovação de contrato do Luiz Gustavo. E aí, em dezembro de 2025, ali após o término do contrato com o São Paulo, aí sim ele faria essa aposentadoria, e aí, né, vai projetar aí a sua carreira para os próximos caminhos, se ele vai ou não continuar no futebol, a depender até lá. Hoje ele já é um jogador querido, mas a ver se ele vai conquistar títulos importantes, se ele vai virar ídolo do São Paulo, quem sabe, nesse curto período, e aí ele pode angariar algum cargo dentro do clube, alguma coisa nesse sentido. O Luiz Gustavo ainda não está pensando do que fazer no pós-carreira, mas ele já está pensando sim nessa aposentadoria, e aí o São Paulo quer fazer essa renovação de contrato, e o próprio jogador deu uma balançada e entende como muito positiva essa posição, essa ideia do São Paulo, deu uma balançada no Luiz Gustavo, e ele pode sim realmente renovar esse contrato, beleza? E aí, só pra gente finalizar o mercado, pra gente finalizar todas essas questões em relação ao Galopo. Mais uma vez, ele não esteve aqui no estádio do Morumbi, tá? Ele não esteve aqui presente, ele não esteve com a delegação e também não esteve aqui. Normalmente, em algumas partidas, o Galopo ele fica aqui, ó, observando o jogo, e aí ele desce ali pro vestiário, né, em alguns momentos, mas dessa vez ele não esteve aqui. É o terceiro jogo consecutivo que ele não está, e o clube alega dores, né? Ele sofreu ali um pisão e estava sofrendo com dores. A apuração que a gente tem, que a gente já até falou, que ele não deve ir pro Boca, as negociações com o Boca acabaram não andando. Então ele não deve ser contratado pelo Boca Juniors para essa janela. Ainda tem uma conversa com o Rosário. Porém, o Galopo ele preferia ter ido para o Boca Juniors. Ele prefere uma negociação com o Boca, porque o Riquelme conversou com ele entende que é um clube maior, projetando uma carreira seria mais benéfico para ele. Então ele não se empolga com essa questão do Rosário Central, e o Rosário Central ainda também não chegou nas condições financeiras que o São Paulo pretende. Então o Rosário é o único clube que hoje ainda conversa com o Galopo, mas essa negociação está meio estagnada, e a gente hoje tem uma projeção de que o Galopo deve permanecer com a camisa do São Paulo pelo menos até o final dessa temporada, ou a não ser que ele receba uma outra proposta. A gente já falou algumas vezes que o Galopo ele tem uma preferência, uma predisposição, uma vontade de realizar o seu sonho de jogar no futebol italiano. E aí ele tem uma agência, ele fechou com uma agência que tem uma boa entrada no futebol italiano, recebeu sondagens, até agora não houve nada oficial, mas é um mercado que ele gosta e muito.
Beleza? Acho que, pô, a gente fechou. Acho que a gente fechou, a gente falou de muito assunto, falamos de muitas coisas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, compartilha, enfim. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Vamos terminar em grande estilo. Vou deixar vocês aí com um pouquinho da vista do Morumbi. O estádio já tá vazio, o pessoal já foi embora, já tá todo mundo aqui indo embora. O pessoal da limpeza já tá ali arrumando, o pessoal além da imprensa tá terminando ali, tá pegando os equipamentos, os trâmites finais. O pessoal que trabalha aqui também tá finalizando aqui tudo. Então tá todo mundo já indo embora do Morumbi, então eu também tenho que ir. Eu me despeço. Até a próxima. Tchau.